Olá pessoal, tudo bem? Então, turma, nós vamos começar agora um novo assunto, que é o assunto sobre as reações orgânicas. Então, só para vocês acompanharem aqui, né, esse ano aí em Química, nós começamos a estudar as funções orgânicas, daí nós passamos para a isomeria e agora nós vamos para as reações orgânicas, tá? É o terceiro capítulo. No final, a gente vai entrar no estudo da bioquímica, mas eu nem considero muito esse estudo da bioquímica e de polímeros um estudo específico da química, porque vocês possivelmente já viram em biologia. A gente vai retomar muitas coisas que já foram né, retomadas em biologia. Então veja aqui, ó, pessoal. A oxidação do ácido ascórbico, representada pela equação a seguir, confere a ele uma propriedade de ser um ótimo antioxidante. Então tem aqui a molécula do ácido ascórbico, né? E aqui está o processo em equilíbrio químico, o processo de oxidação dele, né? Bom, com base nessas informações, responda como essa característica pode favorecer a indústria alimentícia e quais são as funções orgânicas envolvidas nessa transformação. Então pensa aí um pouquinho sobre essas duas perguntas, né? Pausa aí o vídeo, dá uma pensadinha e daí a gente já vai para frente aqui, né? Que a vitamina C, né, ela também conhecida como ácido ascórbico, é encontrada na natureza e está presente em várias frutas, mas em quantidades variáveis. Também é encontrada em suplementos vitamínicos que estão disponíveis no mercado em diferentes formas, entre elas a de comprimidos, né? E se a gente pegar aqui, né, turma, a gente vai ter a resposta aqui. Em virtude das atividades antioxidantes do ácido ascórbico, ele pode ser usado como aditivo alimentar para prevenir a oxidação dos alimentos, agindo como preservante. Essa função é muito importante para a indústria de alimentos, pois calcula-se que em torno de 50% da perda de frutas tropicais no mundo ocorre em razão da enzima polifenol oxidase, que causa a oxidação das frutas. E a segunda pergunta, são as funções orgânicas envolvidas nessa transformação? A função álcool, olhem aqui, ó, hidroxila ligado ao carbono, né? Saturado, hidroxila ligado ao carbono saturado. Tomem cuidado para não confundir com ácido carboxílico, essa hidroxila deveria estar ligada nesse carbono aqui, tá? Presente no ciclo é transformada na função cetona. Então, nós temos aqui, né, esse grupo, na verdade, não é o álcool, como está escrito aqui, é o enol. Essa hidroxila aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Essa hidroxila aqui que vocês estão vendo, ela é transformada na função cetona. Deixa eu marcar aqui para vocês verem melhor. Ó, isso aqui, ó, é uma função enol, porque a hidroxila está ligada a uma dupla ligação, é transformada em uma cetona. Ok, pessoal? Então, turma, o que nós vamos estudar agora são as reações de adição, tá? E na reação de adição, de forma geral, é possível generalizar de acordo com esse esquema a seguir. Então você vai ter aqui, ó, um grupo de hidrocarbonetos, tá? E esse grupo de hidrocarbonetos você vai colocar para reagir com um substrato inorgânico, tá? Então aqui é um substrato orgânico cheio de carbonos, tudo bem? E aqui geralmente é um substrato inorgânico. Tem algumas vezes que entra alguns radicais orgânicos aqui na reação. Mas o que, que vai acontecer? Vocês percebem que está em cor diferente aqui a dupla ligação, a ligação pi, que é uma ligação menos instável, tá? E aqui os componentes, tá? Então, primeiro tipo de reação, reação de adição. Então, nós vamos ter dois reagentes em um único produto. E vai ocorrer a quebra dessa ligação, tá? E a quebra dessa ligação. Olha aqui, ó. Estão vendo? Então, o que, que aconteceu aqui, turma? Quebrou essa ligação e quebrou a ligação π. E daí, né, o A veio se ligar aqui na valência. Opa. O A
ele veio se ligar aqui, ó, na valência que quebrou, tá? E o B veio se ligar aqui nessa outra valência. Porque quando eu tenho lá os dois C, tá? E ocorre a quebra dessa ligação, então ocorreu a quebra aqui, ó, só para ilustrar para vocês. Então ocorreu a quebra aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu apagar agora. Então essas valências vão se tornar valências livres, tá? Onde vai se ligar, né, no caso, o A e o B aqui. Então, é assim, pessoal, tá? De certa forma, assim, de certa maneira, a gente vai ter dois reagentes, tudo bem? E vai ter um único produto orgânico. Olha o nome, adição. Você adicionou substâncias, né, a esse composto, tá bom? Então vejam lá, ó. Entre os vários tipos de reações de adição, as mais comuns são hidrogenação, entrada de hidrogênio, halogenação, entrada de um elemento da família 7A, lá um composto diatômico, hidrogenação, tá? E hidratação. Então são esses compostos aí que a gente vai ver aqui para frente, tudo bem? Então vejam assim, ó, hidrogenação nos alcenos. Então aqui, ó, tem uma informação, ó, a adição de hidrogênio em um composto é chamada de hidrogenação. Para que essa reação ocorra, além de elevados valores de pressão e temperatura, é necessária a presença de um catalisador. Geralmente são utilizados catalisadores de metais de transição, como platina, paládio e níquel, pulverizados. Na hidrogenação em alcenos, conhecidas como reações de Sabatier-Senderes, um átomo de hidrogênio é adicionado a cada átomo de carbono da dupla ligação. Esse processo em que o hidrogênio é adicionado a um alceno é também chamado de redução. A hidrogenação de um alcino pode ser parcial ou total, dependendo da quantidade de reagente utilizado. Ao adicionar um mol de hidrogênio a uma ligação tripla de carbono-carbono, forma-se um alceno. Bom, isso aqui a gente vai acompanhar aqui agora. Ó. Então vamos começar aqui, ó. Nos alcenos. Então tá lá, ó. Um alceno é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, com dupla ligação. E o que vai acontecer? Vai romper a ligação π, vai romper, então, grande pressão, alta temperatura e presença de um catalisador. Tá? Para ocorrer essa reação, a gente precisa dessas coisas aqui, ó. Tudo bem? Então, a gente vai hidrogenar essa cadeia. Então, o que vai acontecer? Vai quebrar a ligação π, vai formar as valências, vai quebrar a ligação dos hidrogênios e os hidrogênios vão se ligar aqui. Tudo bem? Nos alcinos, vai ter a reação parcial, tá? Então vejam, o alcino é um hidrocarboneto que tem uma tripla ligação. Então primeiro nós vamos quebrar uma das ligações π da tripla. Vocês lembram lá que quando nós temos hidrocarbonetos, a gente tem, quando a gente tem dupla ou tripla ligação, sempre a primeira ligação, a ligação no mesmo eixo, é chamada de ligação sigma, né? As demais ligações entre os mesmos elementos são ligações π, que são em eixos paralelos, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o etino e a gente vai hidrogenar na presença de níquel, tá? Só o níquel pulverizado já é importante para fazer a hidrogenação parcial. Quem que a gente tem aqui? O eteno. Esse mesmo composto aqui, o eteno, eu vou continuar hidrogenando na presença de níquel, tá? Então, vai quebrar a segunda ligação π e vai entrar aqui os hidrogênios, né, formando o etano. Então, vejam vocês que esse tipo de representação é chamada de hidrogenação parcial. Tudo bem? Primeiro, né, nós temos a quebra da primeira ligação π e depois da segunda ligação π. Na total, a gente pega esses 2 mols de hidrogênio aqui, tá? Eu vou precisar de 2 mols de hidrogênio para quebrar, porque uma ligação entre carbono-carbono, quando quebra, forma 2 valências. Então, se tem 2 ligações sendo quebradas, vai existir formação de 4 valências. E cada hidrogênio só tem uma valência, então a gente vai precisar de 4 átomos de hidrogênio, nesse caso, para hidrogenar todo o processo. Então, na representação da hidrogenação total, a gente vai ter o quê? Né, pessoal? Isso aqui no começo, 2 mols de hidrogênio, isso aqui vai ser cortado, e no final o etano.
tá? Então, os 2 mols de hidrogênio quebrando, então são 4 átomos de hidrogênio, embora sejam 2 mols, né? 2 vezes 2 átomos de hidrogênio são 4, que vão entrar lá, tudo bem? Alcadieno. Alcadieno, então a gente só está vendo hidrogenação por enquanto. Então, nos alcadienos conjugados, o que vai ocorrer? A gente tem as duas duplas ligações. Então, quando eu tenho reagente em excesso, eu vou fazer uma hidrogenação com reagente em excesso, vai quebrar essas duplas ligações e vai entrar hidrogênio em todas essas valências, né? É o que vai acontecer aqui, ó. Quebrou essa, formou 2 valências, entrou 2 hidrogênios. Quebrou essa aqui, vai entrar os 2 átomos de hidrogênio. Pronto. Eu tenho essa situação aqui formada. Com reagente em falta. Com reagente em falta, então, o que pode acontecer? Pode ocorrer de apenas quebrar uma das duplas ligações. Então, por exemplo, adição no carbono 1 e no carbono 2, aqui que ele fala. Tá? Então, vai quebrar a ligação π, o hidrogênio vai entrar lá. Eu poderia entrar aqui também, seria adição do tipo 1, 2. Tudo bem? Mas aí, pessoal, a gente deve lembrar que tem aqueles alcadianos conjugados que às vezes pode ocorrer o seguinte: durante a quebra, né, os carbonos que estão no meio, que são vicinais e têm valência livre, eles podem se unir, fazendo com que a valência das extremidades se torne livre. Então, o que pode acontecer é isso aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar para mostrar para vocês essa situação. Então, nós temos os 4 átomos de carbono lá, tá? Os 4 átomos de carbono. Então, quebrou, né, a valência. Você fez um processo que quebrou todas as valências aqui, tá? Então, nesse processo, quebrou todas as valências. Observe que esses 2 carbonos do meio, eles têm alta densidade, né, de estabilidade. Então, o que pode acontecer aqui? Como eles estão próximos um do outro, estão no meio, então pode ocorrer essa ligação. Então, quando você quebra, né, para a entrada de hidrogênio, pode ocorrer essa situação. Mesmo quebrando as ligações da extremidade, essa ligação no meio pode se formar. E daí os hidrogênios vão entrar aqui nas extremidades, que é o que aconteceu aqui, ó, nessa situação. Tá? Beleza, pessoal? Então, acho que... Deixa eu ver se tem mais hidrogenação. Vamos deixar isso para outra aula. Abraço a todos, turma.